Olá, seja bem-vindo ao ND de hoje, que vai falar muito sobre a cidade de Santos, problemas, melhorias, ações do poder público. E o nosso bate-papo de hoje é com o vereador Sérgio Santana, do PR. Tudo bem? Boa noite, vereador. Obrigado, Roberto. Boa noite. Eu agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui no seu programa, até para que possamos prestar conta do nosso mandato. A gente está falando no mês de abril e a gente acabou de passar, aliás, a gente está passando pelo mês de conscientização do autismo. Gostaria de abrir o programa falando um pouquinho sobre a questão da inclusão social. O senhor vem apresentando uma série de projetos direcionados às pessoas com TEA, transtornos do espectro autista e síndrome de Down. Santos tem avançado nessa questão de inclusão social, vereador? Ou a gente ainda precisa caminhar muito? Eu acho que o mundo todo precisa caminhar muito mais nessa questão, né? Não era a minha bandeira, assim que eu cheguei na Câmara Municipal, mas nosso gabinete recebeu várias visitas, né, de pais que têm seus filhos nesta condição. Eu não posso negar que Santos foi vanguarda desse trabalho, até porque temos escolas especiais para isso, né? Que é o Carmelita aqui na cidade. Outras unidades no nosso município têm classes especiais para isso, né? Mas ainda precisamos avançar muito. Mas eu tive a oportunidade, por isso que eu apresentei os projetos, de reunir pais que têm seus filhos com essa síndrome e levar diretamente ao nosso prefeito municipal, Paulo Alexandre Barbosa. Porque não é simplesmente ter uma escola para que possam os professores dar atenção. Essa síndrome, eles necessitam de outras atividades. Atividade no esporte, atividade na área de saúde. E é o que a gente, nessa oportunidade com o prefeito, conversou. Então nós temos aí vários setores esportivos da cidade, como Rebouças, o M Nascimento, e precisa adaptar um pouco esses locais para poder atender essas crianças. Quando a gente fala de inclusão social, vereador, é muito complicado, porque às vezes as escolas elas acham que só o fato de abrirem as portas, elas já estão incluindo as pessoas com deficiência. E a gente sabe que, às vezes, e na grande maioria das vezes, as crianças elas ficam jogadas num canto da sala de aula e isso para a direção às vezes basta. Isso eles encaram como inclusão, quando na verdade é uma exclusão dentro de uma sala de aula, né? Agora, para haver essa inclusão efetiva de fato, precisa ter esse desenvolvimento dos professores. Existe algum projeto especial de capacitação desses professores? Em 2000, logo no início do meu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de ir a Curitiba para participar de uma palestra, né? Fizemos uma pequena capacitação lá, que é a psicomotricidade relacional, né? Isso aí inclui também nessa atividade educacional, que são os professores de educação física, né? Que fazem esse tipo de preparo. E, por sinal, na semana passada, eu fiz vários requerimentos, porque nós temos várias leis aprovadas na nossa cidade, mas pouco fiscalizada, né? Então, e uma delas foi eu cobrando o Poder Executivo para que haja essa força do SEDUC para poder ativar os projetos que são aprovados na nossa cidade, né? Então, o prefeito conversou com a nova direção, que agora é uma secretária agora. No primeiro momento era o Cacá Mota, que nos recebeu e que falou que o projeto é muito bom e que daria andamento, né? Mas com essa mudança repentina, já cobramos novamente o Poder Executivo na sessão passada com a apresentação do requerimento. E a possibilidade de ter uma inauguração da clínica escola em Santos também é muito favorável, né? Sim, essas discussões, toda semana a gente tem pautado isso, né? Temos aí vereadores que já levantaram essa bandeira, lá nós temos várias comissões, né, para que isso seja discutido. Várias audiências públicas já foram feitas para poder oxigenar o executivo para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, essas novidades que chegam ao nosso conhecimento, as aprovações do projeto, é muito bom para a cidade. O que a gente precisa que é a vontade política, né? Agora tem a questão também, só para a gente finalizar essa questão do autismo, a distribuição de carteirinhas de identificação, porque como o autismo não é uma síndrome que caracteriza fisicamente, às vezes a pessoa não consegue identificar e, portanto, não consegue ter os privilégios que o transtorno ofereceria, né? O fato dessa criança ou
dessa pessoa com autismo ter essa carteirinha de identificação acaba facilitando a vida. Como é que foi essa discussão em torno da carteirinha? Então, eu acho que isso aí ajuda muito, né? Porque, só para você ter uma ideia, nós temos aí alunos que têm a condição de utilizar o transporte público gratuitamente, né? Por essas questões mesmo, né? E muitas vezes o setor ele não é avisado. E quantas dessas crianças ou pais, muitas vezes que é obrigado a acompanhar os filhos, muitas vezes são deixados de ser atendidos porque a pessoa não foi capacitada. Ah, ganhei uma carteirinha, mas não foi. Então, hoje, essa discussão é para que todos os setores tenham conhecimento. Não é simplesmente aprovar um projeto, mostrar, ganhei, e todos os outros setores não saber o que está acontecendo. Então, a discussão lá foi muito boa, está acontecendo ainda, né? Porque audiências públicas irão acontecer e a gente vai estar aprimorando cada vez mais, né? Fala um pouquinho sobre meio ambiente, Sim. Santana. Falando sobre essa questão ambiental, os caminhões hoje de coleta de lixo, eles já instalaram coletores de chorume, né? Isso é um projeto de sua autoria? Sim. O que isso significa nesse processo? A questão do meio ambiente, você sabe que está sendo discutido no mundo inteiro, né? Aí você percebe aqui que hoje nós temos aí leis que faz com que o lixo seja separado, né? Se isso, o edifício principalmente, não fizer isso, ele é multado. Sim. Aí você separa o lixo limpo do lixo não orgânico, não é, no caso. E quando você olha na distribuição, na coleta, você percebe que os caminhões não estavam adaptados. Ao mesmo tempo que você separa, o próprio coletor, ele derrama aquele líquido, né, podre na rua, isso aí vai para vias pluviais, né? E acaba poluindo o nosso meio ambiente da mesma forma, né? Então nós colocamos esse projeto, foi aprovado, e os caminhões hoje, na grande maioria, adaptados. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política e sobre a cidade de Santos. A gente volta já já. De volta com o ND, que hoje fala sobre política na cidade de Santos, e o nosso bate-papo é com o vereador Sérgio Santana, do PR. Vereador, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a possibilidade de mudança na Câmara. O senhor propõe uma mudança no expediente de trabalho, é isso? Sim. O que a sua proposta contempla? Na verdade, nós temos dois expedientes lá, né? O primeiro expediente, que é a apresentação dos trabalhos, todas aquelas demandas e pedidos que chegam no gabinete, se apresentam os requerimentos, os projetos de leis e também as indicações. Nesse momento, nós temos 5 minutos para poder apresentar os trabalhos, né? Eu acredito que é um momento muito curto para a apresentação de várias demandas que chegam no nosso gabinete. E o segundo é a discussão dos projetos que já passaram pela Câmara, que já passaram pelas comissões e que são discutidos posteriormente, né? Como nós somos em 21 vereadores, nós temos 2 horas no primeiro expediente para poder discutir tudo isso. E muitas vezes existe o esvaziamento da Câmara, do plenário, e não dando o quórum, é encerrado o primeiro expediente e depois para assumir o segundo. E no segundo, já dá quórum porque, eu não sei porquê, alguns vereadores esvaziam o plenário, eu não faço isso, eu não gosto, eu respeito o meu mandato e respeito a todos aqueles que acompanham, né? E nesse momento, alguns vereadores que têm demandas para ser apresentadas acabam deixando para uma outra sessão, né? Atrasando todos os trabalhos que poderiam ser realizados, né? No cumprimento da apresentação do requerimento, onde o executivo tem que tomar esse conhecimento. E nesse sentido eu falei o seguinte, eu apresentei uma proposta para que a discussão dos requerimentos, a aprovação dos projetos, seja o primeiro momento, né? E o primeiro expediente passa para o segundo, que são as apresentações dos requerimentos. Por que isso? Porque eu gostaria de ver se haveria, na verdade, o esvaziamento por conta da responsabilidade de cada vereador ter que responder às demandas que chegam no seu gabinete, né? Inverteria então os trabalhos, porque quando você apresenta primeiramente as suas demandas, parece que acaba a responsabilidade do vereador ali. Então eu apresentei essa proposta, fui um pouco criticado, mas é a forma que eu acho que é justa. Agora, outro ponto que eu acho que ser analisado é o desconto a vereadores que faltam às sessões, é isso? Sim. Essa é uma proposta também? Isso foi meu primeiro projeto de resolução. Faltou, perdeu o dinheiro, é isso? Sim, é como qualquer outro trabalhador. Se você não está presente e tem uma falta injustificada, o porquê não do desconto? Isso aí traz uma responsabilidade maior. Eu acho que a Câmara Municipal, como qualquer outra casa de leis, ela tem que ter o respeito do eleitor,
de todos aqueles que nos acompanham. Mas para que a gente tenha isso, né, que já temos uma política desacreditada no nosso país, nós temos que mudar a forma de trabalho. A presença do vereador é importante, a presença do político é muito importante. No momento que um parlamentar justifica a falta do outro, a justificativa ela tem que ser apresentada no papel, num documento, num requerimento, o porquê realmente faltou. Agora, em que pé que está essa situação, vereador? Ainda está na torcida ou realmente isso pode acontecer nos próximos dias já? Essa questão ela fica agora a critério da mesa diretora. Ela tem que pautar esse projeto. Eu não vou ficar pedindo a pautação quando a responsabilidade é do presidente, da mesa diretora. Eu estou tranquilo com a minha apresentação. Eu acho que tem que ser discutido. Aquele vereador que achar que não é justo, que vote contrário. Ok. Falar um pouquinho sobre a segurança, a utilização das câmeras de reconhecimento facial, ela é muito importante para a sociedade e ela acaba trazendo uma certa sensação de segurança, né? Que é o que a gente está precisando. Financeiramente, ela é viável? Eu acredito que sim. Nós temos aí, só para você ter uma ideia, eu vou falar dos moradores de rua, né? Que são essas pessoas que estão aí, não vou dizer jogadas, né? Mas que estão aí à vontade nas nossas praias, calçadas, embaixo na frente dos comércios. Muitas dessas pessoas, elas são pessoas que, no cumprimento de uma lei que dá autorização de um presidiário sair em datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, eles não voltam mais. Essa câmera de facial, reconhecimento facial, poderia ajudar na Secretaria de Desenvolvimento Social no momento que essas pessoas são cadastradas, porque 90% dessas pessoas elas não são da cidade de Santos. Isso é um exemplo. Nesse último carnaval, na Bahia, uma pessoa foi identificada quando estava fantasiada de mulher. Ele foi identificado que era um procurado da Justiça. Na nossa cidade, por conta deste número de moradores de rua que nós temos na cidade, ajudaria muito o recâmbio deles para outras cidades e a volta de alguns que têm ainda que cumprir penas judiciais, né? O senhor tocou num ponto muito importante, o que acabou se tornando, acho que, um problema social na cidade de Santos, que é a questão dos moradores de rua. A gente vê que a quantidade, o número de moradores de rua tem se proliferado numa esfera impressionante. Dependendo da época do ano, você passeia na praia, você não tem um local para sentar nos bancos, porque eles estão tomando conta dos bancos, deitados, morando nos bancos da praia, né? O que pode ser feito? A gente não pode tirar essa pessoa à força. Mas o que a cidade de Santos tem feito para resolver esse problema social? A cidade de Santos, eu tenho a presidência desta comissão de pessoas em situação de rua. Santos tem criado vários abrigos na cidade e muitos desses abrigos, principalmente na primeira legislatura minha, eles não queriam ir para o abrigo por conta de um animal que eles sempre acompanham eles, né? Geralmente é um cachorro. Sim. E foi criado também para que eles pudessem aceitar essa ajuda, o canil em cada abrigo. Então hoje, o morador de rua que quiser dormir, se alimentar no abrigo, ele pode levar o seu cãozinho, que também será alimentado. Só que existem regras e que muitas delas eles não querem atender. Tem que entrar às 17 horas, tem que tomar banho, trocar de roupa, se alimentar e outras atividades, e dormir mais cedo. Eles não querem fazer isso. Por quê? Porque a cidade de Santos é uma cidade de caridade. E nós temos várias pessoas na nossa cidade que alimentam essas pessoas em datas diferentes na cidade. Então, o morador de rua, ele sabe aonde vai ter a alimentação na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, ele não quer se deslocar a um abrigo onde tem regras. Então, fica aí a vontade de muitos deles na rua. E o direito de ir e vir é aquilo, né? Você não pode obrigar a tirar, né? Então, eu tenho aqui uma proposta, vou levar isso à Assembleia Legislativa, para que todos os moradores de rua que forem identificados aqui na nossa cidade, sendo de outro município, que esta conta, que é gasto pelo poder municipal nosso aqui, seja atribuída ao município que ele foi identificado. Tá? Já é feito o reconhecimento da pessoa, já é feito um contato com o serviço social do outro município. Muitas vezes eles têm parentes. Sim. E Santos gasta 8 milhões por ano com morador de rua. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão das ações sociais, né? Ou seja, por ONGs ou igrejas, instituições, enfim, que de uma forma
para incentivar a caridade, acabam dando alimento para essas pessoas. Existe algum tipo de trabalho que possa ser feito em conjunto, onde essas instituições trabalhariam junto com a prefeitura? Porque, de certa forma, às vezes as pessoas, mesmo sem saber, elas acabam atrapalhando o trabalho da prefeitura, porque você oferece alimento, na praia você tem um chuveirinho, toma banho quando precisa e dorme ali na calçada. Agora, se você tirar essa oferta de alimento até o morador de rua, de repente levar em alguma instituição pública, essa parceria é possível de acontecer? E Sim. como que pode ser feito para que aconteça de forma efetiva e os moradores de rua tenham que se deslocar para se alimentar? Isso faz com que ele vá até o local e de repente fique lá? É como eu falei, a Prefeitura de Santos tem vários abrigos na cidade. Se essas pessoas realmente querem fazer caridade, querem alimentar essas pessoas, por que não faz um conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e leva essa alimentação para esse local? Apesar que lá já tem tudo isso. Minimizaria os custos da Prefeitura, isso é bem razoável. Mas o que acontece é que eles fazem questão de alimentar na rua. E muitos deles, eu já acompanhei isso, eles não usam a quentinha, vamos dizer assim, aquela marmita, eles não comem a comida toda. Eles comem mais a mistura e jogam o restante na rua. E isso traz aí sujeira, criação de ratos e outras coisas. Problemas, e outros né? problemas de saúde. Então, infelizmente, muitos pensam que estão ajudando e acabam está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, a forma social de ajudar. Ok, no próximo bloco a gente vai falar sobre o projeto Nova Ponta da Praia. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e eu converso com o vereador Sérgio Santana, do PR. Vereador, eu gostaria de abrir esse bloco agora falando sobre o projeto Nova Ponta da Praia. É um projeto que pretende mudar completamente, né, o cenário da Ponta da Praia, vai trazer muito investimento, mas também traz algumas discussões. Como é que está essa questão? Na verdade, assim, as pessoas ficam perguntando quem vai sair na vantagem de tudo isso, né? E falam sempre num grande empresário na cidade. E não tem nada a ver com ele. Na verdade, tem e não tem. A questão de ele ser o maior investidor, nós temos uma lei que foi aprovada no ano passado, que todo o grande empreendimento que for construído na cidade tem que ter a contrapartida. E essa contrapartida, ele deve construir algumas torres na ponta da praia, e logicamente que dentro de um consenso, né, vai ser utilizado também para poder melhorar a ponta da praia. E esse projeto da ponta da praia já é um projeto antigo, muito antigo, né? Tem a questão da Dersa lá, a questão viária, o próprio mercado de peixe, que já é muito antigo. A questão deles também terem aí o centro de convenções, Sim. estaria mudando lá para a ponta da praia. Eu acho que a ponta da praia... Um centro de convenções público, né? Público, sim. E eu acho que a Ponta da Praia realmente vai mudar de uma forma, né, muito boa para a cidade. A cidade é turística, precisa isso acontecer. O mercado de peixe vai ser um mercado de peixe de primeiro mundo, já precisa, a Ponta da Praia precisa disso, né? E os comentários, né? Porque toda obra ela traz um transtorno muito grande. Essa é a preocupação das pessoas. Mas depois que tiver tudo muito bonito, né? Tudo pronto, vai trazer muitos recursos para a cidade, porque também é a geração de emprego, isso é importante para as cidades, né? Nós precisamos crescer nisso. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador, o seu Otávio, do Box Santista, um abraço para o seu Otávio. Ele pergunta por que os vereadores demoraram tanto para olhar para a Ponta da Praia. Na verdade, é como eu falei, esse projeto da Ponta da Praia ele é um projeto antigo e precisava de investimento. E investimento público, dinheiro público não tinha. Precisávamos mudar essa lei, e a lei só podia ser mudada na votação na Câmara Municipal, e o momento que foi mudado é onde está vindo os recursos. E o recurso, esse primeiro projeto que foi aprovado, né, que vai ser agora, realmente vai ser para a Ponta da Praia. Então, essa demora foi em razão de ter demorado de apresentar, o Executivo ter apresentado esse projeto na Câmara Municipal para que a gente pudesse aprovar. Agora, Santana, por que a Ponta da Praia? Por que, de repente, não pegar esse projeto todo e colocar no centro de Santos? Revitalizaria ainda mais o centro de Santos. Por que Ponta da Praia? Não podemos negar que o centro de Santos está abandonado, mas nós temos um grande problema no centro da cidade, que é o tombamento dos prédios que existem no centro da cidade.
A maior parte dos prédios que estão lá são tombados. Você lembra quando começou o Alega Centro, que estavam sendo várias casas noturnas, ocupando alguns espaços, mas ao mesmo tempo os AVCBs não eram aprovados porque o prédio era tombado e você não poderia mudar a característica do prédio. Então, o próprio comerciante, o próprio empresário, começou a se afastar por causa de leis que vêm do Estado e que não consegue aprovar. Então, com essa demora, você não poderia perder um investimento desse, de quase 130 milhões, no centro da cidade, esperando uma liberação do governo do Estado. Então, logicamente que, para não perder, colocaram o projeto Ponto da Praia nesse caminho que tenho certeza que turisticamente, geração de emprego, vai ser muito bom para a nossa cidade. Fala um pouquinho sobre a questão do IML, que é uma das suas principais bandeiras, a mudança do IML para o estuário. Quais as críticas que o senhor faz ao projeto? Eu não posso negar que as condições do IML atual é uma condição precária, precisa ter melhorias naquele prédio, mas o que a gente não pode tolerar é que a vontade de alguns administradores, gerenciadores da Polícia Científica, escolha um prédio ao lado de residências. A mudança não é somente do IML, e sim da Polícia Científica mais do IML para o local ali da Rua Bernardo Brown. Isso vai trazer um transtorno muito grande. Por quê? A Polícia Científica, ela tem, dentro dos flagrantes que existe na nossa Baixada Santista, não é somente em Santos, a Polícia Científica, ela ocupa todas as 9 cidades da Baixada Santista. Todas as drogas que forem apreendidas, todos os armamentos, ficaria nesse prédio. E não saberíamos como seria a segurança disso. Então, se o prédio ser arrombado, ser ocupado por marginais, eles iriam recuperar tudo isso. E outra, está do lado de prédios, residências, que não iria dar um conforto. Você sabe muito bem, se você chegar agora no IML de Santos, tem a questão do odor, isso vai trazer um desconforto muito grande para as pessoas. E mais, existe uma lei que proíbe isso. A lei de ocupação do solo, ela naquela área já está dizendo que é atividade não compatível. Então, o porquê que está sendo construído um prédio ali, se a lei de ocupação do solo já não permite? E o senhor vê a prefeitura de uma forma omissa nesse sentido? Eu não vejo ela omissa, mas por conta de um espaço na lei que fala sobre a utilidade pública. Se existe a utilidade pública, por que não fazer em outro lugar? Nós temos um prédio que foi oferecido por IML, ao lado do 1º Distrito Policial, aonde está hoje a Polícia Científica, onde o proprietário disse que o aluguel seria menor do que esse que está sendo feito e que todas as reformas, todas as melhorias, adaptações, seria por conta dele. E por que não aceitaram? Porque a lei de ocupação do solo também diz que a atividade ali é proibida, mas nós temos essa brecha que fala sobre a utilidade pública. É isso que eu estou brigando. Convido a todos para dia 3 de maio, iremos fazer uma audiência pública sobre esse tema. Já está sendo convidado todas as autoridades, inclusive deputados, para nos acompanhar e verificar no Estado o porquê dessa mudança. Ok, vereador, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço, espero ter contribuído e sempre que precisar estaremos à disposição. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.